princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quem é este que tem poder sobre as águas? Este que fez o mar vermelho se abrir e a tempestade se acalmar, quem é este? Quem é este que tem poder sobre os ventos e as chuvas? Que tem domínio sobre a vida? Este só pode ser o próprio Criador, exercendo autoridade sobre a sua obra, sobre a criação. Por muito temos ouvido esta pergunta: quem é este Deus? Ou quem é Deus? Esta é uma pergunta feita por muitos homens, alguns religiosos, outros ateus chegam a perguntar, ironicamente, quem é Deus? Esta pergunta segue sendo feita por cientistas, estudiosos, segue sendo feita por filósofos, foi feita por poetas, por compositores e por muitos homens. E quem sabe essa pergunta também está sendo feita por você que está ouvindo essa programação agora. Quem é Deus? Tenho ouvido falar tanto dele, Deus, Deus, Deus. Mas quem é Deus? Quem é este Deus que, segundo a Bíblia Sagrada, ele criou os céus e a terra? É uma pergunta que está no coração de muitas pessoas que não o conhecem. Quem é este Deus que, segundo o livro Semente, o livro que nos mostra o princípio da criação de Deus, quem é este Deus que, segundo este livro sagrado, criou os céus e a terra? Ele mesmo fez, diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 6, separação entre noite e dia, entre águas e terra. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Que Deus é este que fez a separação entre a noite e o dia, como diz a Bíblia, a própria Bíblia Sagrada, que chamou Deus a noite de trevas, ou as trevas chamou de noite, e a tarde e a manhã chamou de dia? Quem é esse Deus que estabeleceu as estações do ano, os dias, os limites de dias para o ser humano viver? Esta é a pergunta. Quem é este Deus que, em Gênesis capítulo 1, nós o encontramos trazendo determinadas expressões, tais como Gênesis 1, versículo 1, já diz: criou Deus os céus e a terra. Então a terra não é um mero produto de evolução, um mero produto do Big Bang, uma explosão,
e do nada veio à terra. Uma obra do acaso, como muitos às vezes pensam. Há muitas teses sobre de onde veio o planeta, como evoluiu, de onde veio o ser humano, e assim sucessivamente. Mas Gênesis capítulo 1 diz que criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 26, diz exatamente a mesma coisa, que foi Deus quem criou, não foi uma obra de evolução, não foi uma obra do acaso, mas Isaías 40, versículo 26, a Bíblia diz: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. A Bíblia, Isaías nos diz isso, que foi Deus, que pela fortaleza do seu poder, é que trouxe à existência todas as coisas. Então foi Deus. O profeta Isaías também disse que foi Deus quem criou o homem. Você, se acredita na Bíblia Sagrada, crerá que existe sim um Deus por trás de toda a criação, por trás de tudo aquilo que os seus olhos podem ver e até emocionar e admirar, porque a Bíblia diz e os nossos olhos têm contemplado. São muito belas as obras de Deus, os desenhos que Ele mesmo fez, poderia eu dizer em força de expressão, com a ponta dos seus dedos. A ponta dos seus dedos, ou o poder da palavra que saiu da boca de Deus, foi o maravilhoso pincel que pintou os céus, as galáxias, o sol, a lua, as estrelas, moléculas, a terra e tudo quanto nela há, os mares e todas as espécies de vida que nele existe. Isso tudo veio de Deus. E a pergunta é: quem é este Deus tão forte, tão poderoso, tão soberano, que está acima de todos os outros deuses? Por isso que a Bíblia diz que deveríamos adorarmos a Deus acima de todas as coisas, porque Ele está acima de todas as coisas. Deveríamos amá-lo e adorá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso amor e com todo o nosso entendimento. Essas palavras saíram dos lábios do próprio Senhor nosso, Jesus Cristo. E os homens seguem perguntando. Eu lendo aqui o livro de Gênesis, capítulo 1, o início da Bíblia Sagrada, trago essa pergunta para reflexão dos nossos ouvintes. Quem é este Deus que disse haja? Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Quem é este ser tão sobrenatural, tão poderoso, que ele apenas disse haja e aquilo veio à existência? Gênesis capítulo 1, verso 3. Quem é este Deus que, em Gênesis capítulo 1, versículo 4, a Bíblia disse: viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. São expressões que vamos encontrar facilmente em Gênesis capítulo 1. Disse Deus, haja expansão, e viu Deus que era bom, e criou Deus, e disse Deus, haja. Quem é este tão falado Deus? No primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 1. No verso 11, a Escritura disse: e disse Deus, produza a terra erva verde,
erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Quem é este Deus? Que em Gênesis 1:14, a Bíblia disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Olha para você ver, Deus falando, haja luminares na expansão dos céus, para fazer a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Ou seja, Deus separando, diferenciando o dia da noite, os sinais do tempo, as estações do ano, como nós conhecemos. Quem é esse Deus? Não acha você ele um ser super poderoso, tão poderoso, que nenhum homem e nenhum outro Deus das mitologias poderiam equipará-lo a poder? Este que fala e acontece, este que fala e traz a existência do nada. Eu não creio que haja um Deus tão glorioso, tão grande, tão poderoso, tão especial como ele. Quem é este Deus que em Gênesis capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz que criou as grandes baleias e todo réptil e toda alma vivente? Quem é esse Deus que trouxe à existência toda, a Bíblia disse, todas as aves, que trouxe à existência todas as espécies? Quem é este Deus que trouxe tudo isso à existência? Este Deus, meu amigo ouvinte, é que nós, homens, criaturas mortais do tempo, que crescemos, envelhecemos e morremos, este Deus é o Deus que quer se dar a conhecer a nós. Este Deus é o Deus que você, antes de partir desta vida, se despedir dessa dimensão, você precisará conhecê-lo aqui e aceitá-lo como o seu Salvador, para não atravessar para outra dimensão como um homem perdido, como uma criação que negou o Criador, como um ser que foi feito por Deus e recebeu o direito e a honra de ser chamado Filho de Deus, e agora está negando a paternidade de Deus. Quando vemos, meu amigo ouvinte, uma obra tão perfeita como as obras da criação, da natureza, deveríamos desejar conhecer aquele que fez. É como o mundo natural. Quando nós vemos uma obra tão perfeita, nós logo queremos conhecer o artista, o dedo que está por detrás. Por detrás daquele lindo quadro está um grande artista. Por detrás daquela linda poesia está um inspirado poeta. Por detrás daquela linda canção está o dom, o talento de um inspirado compositor. Será que você não vê, não enxerga que por detrás de um belo planeta, galáxias, céus, terras, por detrás de uma linda criação, os rios, os peixes, as diversas formas de vida, a vida botânica, a vida animal, será que você não consegue perceber que por detrás disso tudo está oculto um grande e poderoso Deus? Será que você, olhando os seus feitos ou os feitos de Deus, tudo que Ele desenhou, arquitetou, planejou, executou, trouxe à existência, será que olhando os seus feitos, as obras de suas mãos, não te dá vontade de conhecê-lo? Conhecer este artista Deus, este pintor Deus, este arquiteto Deus, este engenheiro Deus, porque toda a engenharia da terra, da vida humana, foi Ele. Será que você não tem desejo de conhecê-lo? Porque a Bíblia disse em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer mais ao Senhor, conhecer mais a Deus. Se a Bíblia diz isso, é porque
há reais possibilidades de conhecer este que em Gênesis 1 criou os céus e a terra, este que em Gênesis 1 disse haja luz e houve luz. Se a Bíblia diz que precisamos de conhecer a Deus, como aqueles gregos chegaram em Jerusalém, a Filipe e André, que era de Betsaida, e disseram em São João 12, versículo 20, queríamos conhecer a Jesus. Se a Bíblia diz que alguém desejou, se a Bíblia diz que há uma necessidade de conhecermos a Deus, é porque não é impossível da criatura conhecer o Criador. Não é impossível do filho conhecer o seu pai. O filho conhece o pai. Olhando os feitos maravilhosíssimos de Deus, contemplando as obras de arte das suas mãos, o desejo que vem em meu coração é: quero conhecer melhor este que criou os céus e a terra, e ele disse que também criou o homem. Quero saber quem ele é. E você, meu amado ouvinte, não quer saber quem ele é? Sei que ele não pode ser Dagon, aqueles deuses da mitologia, aqueles deuses pagãos, aqueles deuses de pedra, prata, ouro, de pau, feno. Não, aqueles deuses de argila. Não, sei que ele não pode ser Dagon, o deus metade peixe e metade homem. Não pode ser este o Deus de Gênesis capítulo 1, que criou os céus e a terra e todas as diversidades de vida que existem no planeta. Sei que este Deus de Gênesis capítulo 1, este Deus da criação, ele não pode ser Dagon, metade peixe, metade homem, porque tanto peixe como homem não são criadores, mas são criaturas, foram formados por Deus. Ou seja, tanto peixe como homem não tem este poder criador. Então não pode ser Dagon, Deus, como muitos o adoram. Peixe e homens foram criados por um Deus que em verdade subsiste de si mesmo. Que em verdade, disse Paulo, não teve princípio de dias e nem tampouco fim de vida. Muitos adoram ao sol como sendo Deus. Baal, Deus Sol, Deus da antiguidade, Deus da fertilidade. Mas como pode ser o sol, o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, que criou a vida humana, que trouxe todas as espécies de vida e frutos à terra? Como pode ser o sol, o verdadeiro Deus que muitos índios e muitos pagãos o adoram? Como pode ser o sol, o único Deus, como ele era adorado, com o nome de Baal, aquele Deus que tinha seu rosto como em forma de sol, cujo era festejado do dia 21 a dia 25 de dezembro? Como pode ser o Deus Sol, o Deus que criou os céus e a terra, sendo que em Gênesis capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz que alguém, um Deus, criou o sol? Se outro foi quem criou o sol, quer dizer que há um Deus maior do que o poderoso sol. Há um Deus maior do que a maior estrela que nós temos em nossa galáxia. Há um Deus maior do que, sem essa estrela chamada Sol, não haveria vida humana, não haveria vida na Terra. Mas mesmo assim, sendo ele tão valioso e importante, mesmo assim todas as espécies de vida dependendo dele, há um Deus maior do que o Sol. Portanto, o Sol não pode ser Deus, porque em Gênesis capítulo 1, versículo 16... Deus o criou e o colocou para reger o dia, cuidar do dia. Se outro foi quem criou o sol, há um Deus maior, mais poderoso que o sol. Há um Deus maior que dá mais vida do que o sol pode dar. Há um Deus mais profundo, há um Deus maior, há um Deus que produz mais raios de vida do que o sol. O sol não é sem Deus. Se ele brilha, se ele é o soberano e poderoso da galáxia, entre os luminares do céu, se ele é a estrela mais importante da nossa galáxia,
há um Deus maior, mais brilhante, mais importante do que ele, e você precisa conhecê-lo. Quem é este Deus de Gênesis capítulo 1, que os moabitas não conheciam? Não pode ser aquele Deus que os moabitas e os caldeus idólatras acostumavam sacrificar as puras, virgens, inocentes crianças para o seu Deus, que se chamava Quemosh. Havia um Deus entre os moabitas e os caldeus, cujos pais aprendiam que aquele era o Deus que abençoava a sua terra, que mandava chuva, que abençoava a lavoura, que mantinha distante todas as pragas, mantinha distante todos os inimigos, que trazia paz e prosperidade para a Caldeia, para os moabitas. E então os pais eram ensinados que aquelas crianças puras, virgens, limpas, perfeitas, em seu físico e em sua inocência, os pais eram ensinados que era uma honra uma família a ser escolhida para sacrificar a sua criança no altar, para ver o sangue dela sendo derramado no altar e oferecido a um Deus mitológico, a um Deus de barro. E eles criam que aquele era o Deus que dava vida, aquele era o Deus que prosperava o campo, aquele era o Deus que protegia as pragas longe da terra dos moabitas. Diziam que quando Quemosh recebia aquele sangue inocente, o sangue daquelas crianças, ele apartava de Moabe as pragas, tragédias climáticas, as secas, as pestes. Diziam que Quemosh, ao receber o sangue das crianças, amaldiçoava os inimigos dos moabitas. Com certeza não era este o verdadeiro Deus de Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque Jesus Cristo, que era a imagem do Deus que criou os céus e a terra, porque Jesus Cristo, que veio em nome do Filho de Deus, o Messias, o Redentor da humanidade, porque Jesus Cristo, que revelou na terra as intenções, a natureza deste Deus, o amor deste Deus, Criador dos céus e da terra, ele ensinou totalmente o contrário de Quemosh. Enquanto Quemosh amaldiçoava os perseguidores de Moabe, enquanto Quemosh espraguejava aqueles que não amavam a terra de Moabe, não servia a doutrina de Moabe, não adorava o Deus de Moabe, não pensava como os moabitas. Enquanto eles ensinavam o ódio, a praga e a violência, veio um camponês, carpinteiro, que pela escritura sagrada era ele o próprio Deus de Gênesis capítulo 1, que criou, que fez, que formou todas as coisas, inclusive o homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E quando Cristo Jesus chegou à terra, ele então ensinou diferente. Enquanto Quemosh amaldiçoava os inimigos, Jesus nos ensinou a amar aqueles que nos odeiam. Ele disse: lestes vós na lei de Moisés, que vocês devem amar os vossos amigos, os vossos irmãos, aqueles que pensam igual. Eu, porém, vos digo, se amardes somente aquele que vos ama, que galardão recebereis? Isto também os fariseus fazem. Ele disse: eu, porém, vos digo, o contrário de Quemosh, não amaldiçoa os teus inimigos, amai os vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem, bendizei aqueles que vos injuriam, aqueles que contam mentiras absurdas contra ao teu respeito. Quem é este Deus? Qual é o verdadeiro Deus? Dagon, peixe e homem? Peixe e homem tiveram início. Qual é o Deus verdadeiro? Quemosh, que mandava amaldiçoar os inimigos? Não, o Deus verdadeiro foi chamado de amor. Ele jamais mandará você espraguejar, murmurar, amaldiçoar. Quem é o Deus verdadeiro? É o sol? Não.
O sol foi criado em Gênesis, capítulo 1, versículo 16. Quem é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro, meu amigo ouvinte, se revelou nesta terra. E esse é o grande mistério que muitos não entendem. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O Deus verdadeiro é aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Isto é 1 Timóteo 3, versículo 16. Este é o verdadeiro Deus, aquele que no início era apenas espírito, e como espírito, ele criou os céus, criou a terra, criou todas as formas de vida. Mas esse espírito um dia tomou corpo e recebeu o nome Senhor Jesus Cristo. Prova de que é Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, que criou todas as coisas, é que na carta, no Santo Evangelho anunciado segundo São João, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A Bíblia Sagrada nos mostra que sem Jesus Cristo não existiria céus, não existiria terra, não existiria luminares no céu, não existiria mares, peixes, homens, plantas, ervas, árvores frutíferas, vida animal, vida botânica. A Bíblia diz que sem ele, tudo isso que hoje existe não existiria. Então, meu amigo ouvinte, você tem que conhecer o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que criou o universo. Você tem que conhecer o Deus que criou todas as especiarias de vida, de planta que existe sobre essa terra. Você precisa conhecê-lo e saber que um dia este Deus Espírito, este Deus invisível, este Deus que não pode ser visto, apalpado por homem algum, você precisa conhecê-lo. Tomar conhecimento, ciência, de que um dia este Deus glorioso se fez homem, andou disfarçado entre nós, dentro de um corpo, que recebeu o nome de Jesus Cristo, e os homens não compreenderam a luz, e a crucificaram, diz a Bíblia Sagrada. Quem é este Deus? Ou quem é Deus? Deus que criou os céus, terra e todas as coisas? Paulo disse, grande é este mistério, grande é o mistério da piedade. Paulo disse a Timóteo 3,16, que o Deus verdadeiro se fez carne e veio ao mundo e depois subiu acima na glória. Paulo escreveu a 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, que este Deus criador, este Deus onipotente, ou seja, todo o poder está concentrado nele. Não há nenhuma forma, não existe poder maior do que o poder de Deus. A propósito, Jesus disse em Mateus 28:20, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando Jesus disse todo o poder, aquilo mostrava que Jesus era onipotente. Só o onipotente tem todo o poder. Isto revela que Jesus é exatamente aquele mesmo de Gênesis capítulo 1, porque somente o onipotente poderia dizer, haja luz, e a luz viria à existência. Haja separação entre noite e dia, e a separação viria. Haja separação entre águas que estão por cima da expansão e águas que estão por baixo da expansão, e aquilo aconteceria. Somente o grande e onipotente poder de Deus poderia fazer essas coisas. Assim como quando Jesus esteve na terra e falou ao vento, aquieta-te, mar, acalma-te, e ele teve que aquietar e acalmar. Isto é a onipotência, isto é o único e verdadeiro Deus. Somente o único e verdadeiro Deus de Gênesis capítulo 1 poderia comparecer em São João, capítulo 11, versículo 38, e chorar perante o sepulcro de um homem morto há 4 dias, e então dizer, Lázaro, sai para fora. E depois de 4 dias em uma sepultura, com o seu corpo em decomposição, o espírito, a alma voltar para aquele corpo e ele se levantar dentre os mortos. Somente a onipotência, somente Deus poderia fazer isto.
Grande é este mistério. O Deus invisível de Gênesis capítulo 1 vestiu-se de um corpo, um manto de carne, e andou nesta terra, foi rejeitado pelos homens, crucificado em uma rude cruz para perdoar os nossos pecados. E hoje ele está sendo oferecido, querendo se dar a conhecer a você. A Bíblia diz que Deus é invisível, isto é 1 Timóteo 1, versículo 17, e que homem algum jamais viu a Deus e nem pode vê-lo. 1 Timóteo 6, versículo 16, a Escritura diz que é o Filho, ou seja, o corpo chamado Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível. 1 Timóteo 6,16, a Escritura diz para nós que a única maneira de você ver o Deus que criou a terra, o Deus que se manifestou no primeiro capítulo da Bíblia Sagrada como Criador de todas as coisas, a única maneira de você vê-lo, conhecê-lo, é olhando em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o retrato de Deus, é a imagem de Deus, é a forma de Deus, é o contato de Deus com os homens. Colossenses capítulo 1, versículo 15, a Bíblia disse: se vós conhecesseis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Olha as palavras de Jesus agora em São João 14, versículo 7 até o 9. O próprio Jesus falando, o próprio Deus se dando a conhecer. Se vós conhecesseis a mim, olha Jesus dizendo, também conhecereis ao meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. O tendes visto, pois quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. São João 10,30, ele disse, eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus é o próprio Deus, porém manifestado, recebendo o nome de Filho. Veja, aí muitos tropeçaram, aí muitos dizem, eu não conheço a Deus. Se você tiver uma experiência com Jesus, se você se converter a Jesus, se você descer às águas e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você estará conhecendo o Deus que no princípio criou os céus e a terra, quando ainda ela era sem forma e vazia, e ele então pairava sobre ela. Você aceitando a Cristo Jesus, sendo batizado no nome dele, você estará conhecendo Deus que disse, haja luz, e a luz veio à existência. Você estará conhecendo Deus que disse, haja separação, e houve separação entre águas e terra, entre dia e noite. Você conhecendo, meu prezado e amigo ouvinte, a Cristo Jesus, creia que Jesus Cristo tem uma obra de graça, de transformação para a tua alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado pela pregação do Evangelho. Amém.